Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos continuar o nosso estudo do direito administrativo. Vamos tratar no vídeo de hoje dos princípios desta matéria. Temos princípios implícitos e explícitos e hoje veremos os princípios explícitos, também chamados de expressos. Esta temática tem previsão lá no artigo 37 caput da nossa Constituição. Resolveremos 9 questões, mas antes faremos uma rápida revisão do conteúdo, de modo acelerado, como se fosse um reta final. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Antes, um recado clássico. Eu peço para que você deixe um like neste vídeo, se inscrevam no canal, que desta forma vocês contribuem demais, gurizada. Isso ajuda a alavancar bastante tanto o canal como este vídeo mais especificamente. Então deixo aqui o meu agradecimento registrado. Mas vamos lá, é o que vocês querem, matéria, né? Então partimos. Bom, de modo introdutório, precisamos ter em mente que existem, como falei, princípios expressos e implícitos. A temática de hoje são os princípios expressos, previstos lá no artigo 37 da nossa Constituição. Bom, pessoal, os princípios expressos ou implícitos, ambos, eles são aplicados a toda a administração pública. Entenda a administração pública da seguinte forma: a administração direta, União, Estados, Distrito Federal e também os municípios, tá? Neste ponto. E temos também que estes princípios serão aplicáveis à administração indireta. Aqui estamos falando das fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e, por fim, empresas públicas. Portanto, os princípios, eles precisam ser respeitados nas duas frentes, a administração direta e também a administração indireta. E mais, pessoal, os princípios precisam também ser observados em todos, repito, todos os poderes. Isso significa que estamos diante do poder legislativo, mais executivo, mais judiciário. Os três poderes precisam respeitar os princípios, ok? Legislativo, executivo e também o judiciário. Tendo isso em mente, agora sim, vamos para os 5 princípios expressos. Primeiro ponto, precisamos conhecer quais são estes 5 princípios. Vamos lá, existe um macete bem batido já, que é o famoso LIMP. Portanto, são princípios expressos a legalidade, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Mas, muito mais importante do que saber isso, precisamos conhecer o conteúdo de cada um dos princípios. E é isso que faremos a partir deste momento. Primeiro dos princípios, temos a legalidade. Galera, o princípio da legalidade possui dupla acepção. Existe uma visão de legalidade voltada para a administração pública e temos também uma legalidade para o particular. Então, perceba só, existe uma diferença da legalidade voltada para a administração, também chamada de legalidade administrativa, e aquela legalidade para o particular. Quando falamos da legalidade administrativa, significa o seguinte: o administrador público pode fazer apenas o que a lei estiver autorizando. Então, a atuação do administrador público, ela fica condicionada à existência de uma lei. Registrando, a legalidade administrativa só permite a atuação do administrador se houver lei autorizando. Então, neste caso, temos uma limitação na atuação do agente público, certo? Agora, quando vamos lá para a esfera do particular, é totalmente diferente. A legalidade neste sentido é o oposto, rapaziada. Aqui temos o seguinte: o particular pode fazer absolutamente tudo que a lei não proibir. Então perceba que para o particular temos uma maior liberdade. Afinal de contas, ele está livre para fazer tudo o que a lei não estiver proibindo.
Repetindo, diferentemente do que ocorre na legalidade administrativa. Lá, o administrador só pode fazer o que a lei autorizar, o que a lei permitir. Beleza? Bacana? Bom, então, para a nossa prova, não precisamos aprofundar mais. Depois trabalharemos nas questões e esta noção aqui, esta diferenciação, basta. Vamos seguir um pouquinho mais e chegamos no princípio da impessoalidade. Bom, galera, o princípio da impessoalidade, ele busca que a administração pública, através do administrador, que é uma extensão da administração, trate as pessoas, trate o usuário do serviço público de modo impessoal, sem favorecimentos e sem discriminação. Tanto é que existe aqui uma máxima, pessoal. Perceba só, o ato praticado pelo administrador público, ele precisa sempre ter a finalidade, ter um objetivo que deve ser o interesse público. Portanto, é mais ou menos o seguinte, a lei olha para o agente público, olha para o administrador e fala o seguinte, administrador, você sempre que for atuar, tenha uma finalidade, tenha um olhar mirando o interesse de toda a coletividade. Não busque nunca favorecimentos pessoais ou ainda a individualidade de seus conhecidos. Então vamos registrar o seguinte, a finalidade do ato, o objetivo final do ato deve ser sempre o interesse público. Nunca poderemos destacar o interesse das individualidades, o interesse do particular. Maravilha? Então, a ideia aqui é a de não discriminação de determinados grupos, certo? Vamos dar o mesmo tratamento a todos. E a finalidade do ato precisa ser o interesse público, o interesse de toda coletividade. Inclusive, pessoal, pensando nisso, temos o seguinte, fica proibida, é vedada, a promoção pessoal do agente. Explico melhor. Vamos imaginar o seguinte. Determinado administrador público é governador do estado. Bom, quando ele for dar publicidade das obras, serviços ou ainda dos atos que praticou, ele não pode fazer uma promoção pessoal do que fez das suas atuações. Ou seja, rapaziada, ele precisa, vamos imaginar, que ele construiu uma rodovia, tá? Então, na rodovia, ele não pode colocar uma placa escrito assim, ó, esta é uma construção do governador fulano de tal. Não, porque isso está ligando totalmente a obra com a figura do governador. No máximo, o que ele pode fazer para respeitar a impessoalidade é o seguinte, existe lá uma placa escrito, essa é uma construção do governo do estado, sei lá, do estado da Bahia, do estado de Santa Catarina, certo? Mas sem ligações pessoais. Inclusive, até colocamos aqui, ó, perceba só, quando ele for dar essa publicidade dos atos, obras ou ainda serviços, isso até pode ser feito, mas em caráter orientativo e também em caráter educativo. E nessa publicidade não pode constar nomes, símbolos ou ainda imagens que liguem a obra à pessoa da autoridade pública, no caso do nosso exemplo, do governador, certo? Então sempre coloque lá, obra do governo federal, obra do governo do estado tal, mas nunca obra do Zezinho da Silva. Maravilha? Então tenha isso em mente. Continuando, chegamos ao princípio da moralidade. Para acertar na prova, basta associar moralidade com uma conduta honesta. E honestidade em todas as suas vertentes, pessoal. Ideia aqui de probidade, decoro, boa-fé, ética, retidão e por aí vai. Moralidade é aquela conduta que está de acordo com a honestidade, probidade, decoro, boa-fé e preceitos éticos, certo? Continuando, chegamos agora à publicidade, pessoal. Bom, a publicidade é justamente informar a população dos atos que estão sendo praticados. Então perceba, a regra é que a publicidade ela deve ocorrer. Então, a publicidade é a regra geral. Inclusive, pessoal, a publicidade é a regra
justamente para garantir uma maior transparência. Através da publicidade, a sociedade conhece o que está sendo feito, os atos realizados e mais, pessoal. Com esta publicidade, teremos também o controle daqueles atos pela sociedade. Então, a publicidade, ela vai garantir a transparência e o controle social dos atos praticados. Publicidade, portanto, é a regra. Mas muito cuidado. Estamos falando que a publicidade é a regra geral. Sendo regra, significa que existem exceções, situações em que a publicidade não pode ser concedida. Então perceba só, há situações excepcionais em que a publicidade não poderá ocorrer. Vamos citar duas. Quando o caso envolver intimidade ou ainda segurança do Estado. Atos relacionados a situações mais íntimas ou também a segurança do Estado não podem ganhar publicidade, certo? Então, se a prova colocar que todos os atos devem ter publicidade, esta afirmativa está errada, porque existem situações excepcionais em que a publicidade não será garantida, ok? E para encerrar esta rápida revisão teórica, chegamos ao princípio da eficiência. Primeiro ponto, pessoal. Estamos diante de um princípio bem recente, fruto da Emenda Constitucional 19 de 1988. E mais, este princípio da eficiência, ele está agora pautado numa administração gerencial e não mais uma administração burocrática. Nesta administração mais burocrática, a grande preocupação era com as formalidades. Não olhávamos o resultado do ato. Agora sim, pessoal, precisamos observar o resultado. Se alguma formalidade foi desrespeitada, certo? Poderemos, dependendo do caso, ignorá-la, justamente porque o ato produziu o seu efeito final. Então vamos olhar para a finalidade do ato e não tratá-lo como uma receita de bolo que só tem um caminho e todas as formalidades precisariam ser observadas, beleza? Bom, seguindo esta ideia de administração gerencial, o princípio da eficiência ele traz a seguinte noção. Temos que os atos praticados pelo administrador, eles precisam ter a presteza, a perfeição técnica, uma celeridade, ideia de rapidez, né? E principalmente economicidade. A ideia aqui é a seguinte: vamos produzir muito gastando pouco. Então, o dinheiro público, o dinheiro do contribuinte, deve ser preservado. Vamos produzir gastando pouco. Essa é a ideia que cai em prova, por sinal, de rentabilidade social. Vamos ter uma rentabilidade com o dinheiro que é do contribuinte, com o dinheiro público. Beleza? Então, eficiência, os atos praticados precisam ter presteza, perfeição técnica, celeridade e também economicidade, garantindo assim uma rentabilidade social. Bom, galera, então é isso. Parte teórica revisitada, fizemos um reta final por aqui. Vamos analisar 9 questões da banca Sebrasp. E aí sim, você vai perceber se o nosso resumo para a prova é eficaz ou não. O melhor jeito é o treino, né? Então, vamos lá. Questão de número 1, todas da Sebrasp, na tela. O princípio da legalidade se aplica apenas ao Poder Executivo Federal. Galera, 5 segundinhos e já voltamos. Essa questão está erradíssima, galera. Falamos o seguinte: os princípios, eles se aplicam, eles têm abrangência, né, a toda a administração, seja direta ou ainda indireta. Então perceba só, os princípios possuem abrangência ampla, abarcam a administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios e a administração indireta também. Significa que as fundações públicas, empresas públicas, autarquias e sociedades de economia mista precisam respeitar os princípios. E, além disso, também todos os poderes precisam observar
os princípios administrativos. Então temos aqui, ó, como poderes legislativo, executivo e poder judiciário. A questão errou neste ponto. Perceba só. O princípio da legalidade, que é um dos princípios expressos, né? A questão diz que ele só se aplica no âmbito do poder executivo. Não, galera. Se aplica sim no âmbito do poder executivo, mas também no poder legislativo e poder judiciário. Portanto, o nosso LIMP, os princípios expressos, tem aplicação no âmbito da administração pública direta e também administração pública indireta. E mais, em todos os poderes, legislativo, executivo e também judiciário. Sempre lembrando, LIMP significa princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também eficiência. Beleza? Com isso, o gabarito é a incorreção. Vamos agora para a segunda questão. Por força do princípio da legalidade, o administrador público tem sua atuação limitada ao que estabelece a lei, aspecto que o difere do particular, a quem tudo se permite se não houver proibição legal. 5 segundos, pessoal. E o gabarito por aqui é a correção do item. Falamos na parte teórica o seguinte: existe uma legalidade voltada para a administração que é diferente da legalidade para o particular. Na legalidade voltada à administração, temos o seguinte: o administrador, ele fica limitado. Então, ele está limitado. E o seu limite é justamente a lei. Ele só pode fazer o que a lei autorizar. Então, a atuação do administrador está 100% condicionada à existência de uma lei autorizando a sua conduta. Situação, pessoal, totalmente diferente do que acontece ao particular. O nosso particular, ele é livre, ou seja, ele pode fazer tudo, absolutamente tudo, que a lei não proibir. Beleza? Então essa é a ideia. O administrador, ele fica mais limitado, só atua quando houver lei autorizando. Vamos agora para o comando da questão. O administrador público tem sua atuação limitada. Exatamente, foi o que falamos, limitada à lei. Já o particular, perceba aqui, a quem tudo se permite, certinho, se não houver proibição legal. Se não houver proibição legal. Exatamente, pessoal, ao particular, tudo se permite. Ele é livre para fazer tudo, desde que não exista uma lei proibindo a sua conduta. Beleza? Tranquilo? Então, assim, o gabarito é mesmo a correção deste item. Avançando, questão de número 3. O princípio da eficiência, considerado um dos princípios inerentes à administração pública, não consta expressamente na Constituição Federal. Galera, 5 segundinhos e já voltamos. E esta questão está errada. Falamos dos princípios expressos e citamos o nosso LIMP. Ou seja, os princípios expressos são os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, por fim, eficiência. Perceba, o enunciado citou o princípio da eficiência e disse que ele não consta expressamente na Constituição. Nada disso, o princípio da eficiência está aqui. E o nosso LIMP, todos estes princípios constam expressamente lá no artigo 37 da Constituição Federal. Com isso, a questão 3 está incorreta. Inclusive, até coloquei aqui, ó, um gráfico para ficar, um desenhinho, né, para ficar um pouquinho mais bonito. Temos os princípios expressos por aqui. Eles estão lá no artigo 37 da Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e este daqui, ó, que a prova cobrou, princípio da eficiência. Todos estes 5 formam o nosso macete LIMP e são considerados princípios expressos. Portanto, a questão está de fato errada.
Avançando de número 4 agora, questão 4, também da banca Sebrasp. Em um Estado democrático de direito, deve-se assegurar o acesso amplo às informações do Estado, exigindo-se, com amparo no princípio da publicidade, absoluta transparência, sem espaço para excepcionalidades no âmbito interno. Galera, 5 segundos e voltamos com o gabarito. E o gabarito por aqui é o erro, pessoal. Bom, esta parte estamos falando, vamos situar primeiro, do princípio da publicidade. Esta parte matou a questão, ó, sem espaço para excepcionalidades. Quando falamos do princípio da publicidade, precisamos ter em mente que ele é uma regra. Sendo uma regra, permite situações excepcionais. Então, a regra é que os atos praticados precisam ganhar publicidade. Esta é a regra. Esta publicidade vai garantir uma maior transparência, a questão até fala sobre transparência, né? Aqui, ó. E também um controle social. Um controle que será realizado pela sociedade. Então, essa é a regra, a publicidade dos atos. Mas cuidado, como é uma regra, não estamos diante de uma situação absoluta, porque temos exceções, quando envolver intimidade ou ainda a segurança do Estado. Então perceba que existe sim espaço para excepcionalidade, situações em que a publicidade não será concedida. Assim, o gabarito da questão é mesmo o erro. Continuando, questão de número 5 agora. Vamos lá, também Sebrasp. Em decorrência do princípio da impessoalidade, previsto expressamente na Constituição Federal, a administração pública deve agir sem discriminações, de modo a atender a todos os administrados e não a certos membros em detrimento de outros. Pessoal, 5 segundinhos e voltamos já já. E o gabarito por aqui é a correção deste item. De fato, o princípio da impessoalidade, falamos o seguinte: através deste princípio, o administrador público deve praticar o seu ato sempre com uma finalidade, mirando o interesse público, nunca interesse de particulares. Isso permite, pessoal, quando atendemos o interesse de toda a coletividade, que as discriminações sejam afastadas, certo? A partir deste momento, estamos privilegiando um grupo como um todo, e não uma sociedade, na realidade, né, como um todo, e não apenas certas pessoas e individualidades específicas. Então, assim, teremos menos discriminações. Portanto, o gabarito é, de fato, a correção do item. E fomos além, né? Falamos que este princípio, ele proíbe promoções pessoais do agente público. Ou seja, aquele político, por exemplo, ele não poderá dar publicidade aos seus atos, obras ou ainda serviços, associando o que fez com símbolos, imagens ou seu nome específico. Não pode, pessoal. A publicidade dos seus atos, obras ou serviços deve sempre ter um caráter orientativo e educativo, certo? Nunca poderá ligar a sua pessoa, fazendo uma promoção pessoal. Isso é vedado. Foi a história ali da rodovia, né? Então, esta é uma obra do governo federal e não esta é uma obra do presidente X, por exemplo. Continuando, questão de número 6, lembrando que são 9, ok? No âmbito da administração pública, o princípio da moralidade associa-se à ideia da probidade administrativa, do decoro e da boa-fé. Galera, 5 segundinhos e já voltamos. E o gabarito por aqui é a correção do item. Situando, estamos diante do princípio da moralidade. Falamos na parte teórica que este princípio está sempre atrelado a uma conduta de honestidade, probidade, decoro, boa-fé e também uma conduta ética, certo? Então se liga só. Vem o enunciado e fala o seguinte: a moralidade está associada à ideia de probidade administrativa, está aqui, ó, uma ideia de probidade, de decoro, decoro está aqui, e também de boa-fé. Boa-fé
está aqui. Portanto, a questão está mesmo correta. Moralidade envolve essa ideia de conduta ética, tá? Ética, proba, com decoro, boa-fé, retidão, preceitos éticos, enfim. Com isso, o gabarito é a correção do nosso item. Avançando, chegamos à questão de número 6. Em respeito ao princípio da publicidade, campanhas de órgãos públicos devem ser realizadas em caráter informativo, educativo ou de orientação social, não podendo nelas constar imagens que possam configurar a promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos, sob pena de violação do princípio da impessoalidade. Galera, 5 segundinhos e voltamos com o gabarito. E o gabarito por aqui é a correção deste item. Foi tudo o que falamos nesta parte aqui, ó. Comentamos do princípio da impessoalidade e falamos que nele fica vedada, proibida, a promoção pessoal do agente. Inclusive, este administrador público, este agente, durante a publicidade dos atos, obras ou serviços que praticou, ele precisará apenas informar como caráter educativo ou orientativo. Ou seja, pessoal, ele não pode promover, utilizar destas obras para promover a sua pessoa. Então, nesta publicidade, não poderemos contar com nomes, com símbolos ou ainda imagens que associe a figura do político. Não pode, tá? A ideia que vigora por aqui é da impessoalidade e não, repito, e não da pessoalidade. Então vamos lá, ó. Perceba só. A publicidade de campanhas de órgãos públicos deve ser realizada em caráter informativo, educativo ou de orientação social. Perfeito até aqui. Olha só, pessoal, não podendo nelas constar imagens que possam configurar a promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos, sob pena de violação do princípio da impessoalidade. Exatamente o que vimos. Então é proibido, fica vedado, associarmos as obras realizadas com a imagem, com símbolos ou ainda com o nome de determinado administrador público, tá? Ponte tal, você coloque que é o governo do estado X ou do governo federal que fez esta construção. Não associe com um político específico. Portanto, gabarito, correção deste item e seguimos. Questão de número 8 agora. O princípio da eficiência determina que a administração pública, direta e indireta, adote critérios necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo a maior rentabilidade social. Galera, 5 segundinhos e já voltamos. Gabarito por aqui é a correção deste item. Localizando, estamos diante do princípio da eficiência. E comentamos neste princípio que o administrador, ao praticar os atos, precisa respeitar a ideia de presteza, perfeição técnica, celeridade e também economicidade, ou seja, a ideia de rentabilidade social. Temos então o seguinte: o administrador precisa ter em mente que o dinheiro é da sociedade, é do contribuinte. Então ele deve produzir muito, gastando pouco. Então ele faz uma economia dos recursos disponíveis, tá? Ele gasta pouco e produz muito. Isso vai gerar inclusive uma maior rentabilidade do dinheiro que é público. É justamente o que a questão nos diz. Perceba só. A administração pública deve adotar critérios, aqui ó, critérios necessários para melhor utilização dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo uma maior rentabilidade social. Aqui está, uma maior rentabilidade social. Portanto, a ideia é essa: sem desperdícios, gaste pouco e produza muito. Com isso, o gabarito da 8 é a correção. Avançando, última questão de hoje, também da Banca Sebrasp, de número 9 agora.
A publicidade dos atos administrativos favorece o controle social, razão pela qual a moderna administração pública brasileira, em obediência ao princípio constitucional da publicidade, não mais admite que atos praticados em seu âmbito possam ser protegidas por qualquer tipo de sigilo. Pessoal, 5 segundos e voltamos com o gabarito. E o gabarito por aqui é o erro, galera. Bom, vamos lá, fazendo o fatiamento da questão. Até aqui, ó, o item está perfeito, certo? Inclusive, temos a ideia de controle social. Vamos voltar para a parte teórica. Subindo aqui, ó, vimos que a publicidade, ela corresponde à regra na administração pública. Esta publicidade garante, inclusive, a transparência dos atos praticados e mais, pessoal, ó, perceba só, o controle social ou controle realizado pela sociedade, certo? Então, a regra é a publicidade dos atos. Porém, existem exceções, situações em que a publicidade não será garantida. Inclusive, temos aqui a ideia de intimidade e segurança do Estado. Nestas duas situações, deveremos ter o sigilo e não mais a publicidade do ato, certo? Então, no segundo ponto da questão, temos o erro. Ó. Não mais admite que atos praticados em seu âmbito possam ser protegidos por qualquer sigilo. O enunciado está dizendo que não admitimos o sigilo, apenas a publicidade dos atos. Não, pessoal, de modo excepcional, envolvendo intimidade ou segurança do Estado, teremos sim essa ideia de sigilo, como forma excepcional, tá? Com isso, a parte final da questão está incorreta e o gabarito é o erro deste item. Maravilha? Bom, gurizada, então é isso. Assim fizemos uma rápida revisão do assunto e resolvemos 10 questões da Banca Sebrasp. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e voltaremos em breve com mais conteúdo. Desejo a vocês bons estudos, fiquem todos com Deus, até a próxima e eu fui!